Boa noite, amigos aqui do canal Nacionalista, meus amigos aí do Facebook e das demais mídias. Estou de volta. Ainda estou bastante rouco, mas não poderia deixar de comparecer até aqui para contar para vocês mais alguma coisa que passa pela minha cabeça, né? Então, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês um pouquinho de história, né? E também para uma pergunta que me foi feita, né? Um pedido, na verdade, de uma pessoa aí no Facebook, para que eu falasse alguma coisa a respeito da Pátria Grande. O que é a Pátria Grande? E eu achei interessante porque não vejo muita gente falando Pátria Grande, Pátria Grande, Pátria Grande, mas ninguém define isso, né? E é importante nós termos, né, a definição do que se trata a Pátria Grande para poder entender o que está se passando hoje e o que existe de realidade e o que existe de irrealidade em tudo que está sendo colocado, não é? Então, é o seguinte, para começar, eu não sou eu nunca fui professor de história, tá? Então algumas datas aqui eu vou ter que ler, né? Para não fazer confusão. Mas o encaminhamento do negócio, nós temos que voltar aqui uns 200 anos atrás, lá em volta de 1812, 1830, tá? E nós temos que falar a respeito dos Libertadores da América. Não é sobre a Copa Libertadores de América, hein? Estamos falando aqui sobre os Libertadores da América, que foram o José de São Martín e Simão Bolívar, né? Esses dois aqui são considerados os libertadores da América. E por quê? Porque juntos, né, São Martín, né, e Simão Bolívar, eles libertaram da colônia, que eram colônias, né, hispânicas. Eles libertaram e fizeram a independência da Argentina, do Chile, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Panamá, do Peru e da Venezuela. Olha que interessante, né? E no caso Simão Bolívar e São Martín, eles faziam parte da maçonaria, de uma loja chamada Loja Lautaro, né, que existia, ou ainda existe, eu não sei, não sou adepto, né, a esse meio, mas é interessante esse detalhe, né? Os dois eram maçons, os dois trabalharam pela independência das colônias da Espanha. Não sei se a Espanha gostou, né? E fizeram aí, eles trabalharam, lutaram pela independência de todos esses países aí, tá ok? Depois de libertos esses países, né, um pouco mais tarde, em 1846, 1848, acabou acontecendo um outro fato muito importante, que foi a guerra entre o México e os Estados Unidos, conhecido como a Guerra Mexicano-Americana, México-Americana, né? Foi quando os Estados Unidos, baseado num determinado tipo de pensamento que acabou aparecendo em 1702, 1703, através de um cidadão, um maluco, tinha um sobrenome lá, era Paine, né? Ele lançou uma teoria que os Estados Unidos tinham um destino manifesto. O destino manifesto, se você for procurar aí, você pode procurar aí na Wikipedia, né, aí, né, no Google teu aí, você vai entender do que se trata. O destino manifesto é uma crença de que os Estados Unidos eram predestinados por Deus para dominar todo o continente americano. Vou repetir, era uma teoria em que os Estados Unidos eram predestinados por Deus
para dominar todo o continente americano, tá? Então, aí vocês já começam a entender. E, né, é lógico, os interessados da época usaram esse destino manifesto desse camarada aqui, né, que já tinha até morrido, inclusive, usaram isso como argumento para invadir o México. E o México acabou perdendo metade do território do México. Se você pegar os mapas aí anteriores a 1846, vocês vão ver aí que o México era bem maior, ele tinha uma área muito grande, né? E os Estados Unidos foi lá e tomou isso daí. É lógico que o Destino Manifesto ele foi usado apenas como argumento, porque na verdade o que eles realmente queriam eram as riquezas, aquela região ali era rica em ouro, né? E conseguiram acabar com tudo, pelo que eu vejo. E os Estados Unidos então invadiram aquela região, metade do território mexicano, né? Isso em 1846, e foi ali e tomaram conta e estão com aquele território até hoje, né? Tudo baseado no tal Destino Manifesto, que foi uma teoria engendrada por um maluco, um louco, que dizia que os Estados Unidos era predestinado a dominar aquela região, ou melhor, todo o continente inteiro, desde lá do Canadá lá em cima até o Uruguai aqui embaixo. Pois bem, daí o que aconteceu, né? Aí surgiu um pouco depois, né, um cidadão que também é argentino, assim como Che Guevara, né, um cidadão conhecido como, cadê o nome dele aqui? Manuel Ugarte, né? Isso daqui já foi em 1922, tá? Em 1922. O que esse Manuel Ugarte ele acabou fazendo? O conceito de pátria grande foi desenvolvido por esse cidadão aqui, Manuel Ugarte, tá? Não foi desenvolvido pelo Lula, pelo Chaves, pelos Kirchner da Argentina, não foi por esses caras aí não, tá? Foi por conta desse Ugarte, né? Que inclusive ele escreveu um livro, La Pátria Grande, né? E qual que era o encaminhamento, né, do Ugarte, né? Ele sabia desse Destino Manifesto, que inclusive esse livro eu dei uma lida nele, dei uma olhada assim, né? É lógico que eu não li o livro inteiro, né? Eu dei uma olhada nele, mas o ponto crucial e central disso é que o Ugarte, o argentino Manuel Ugarte, ele tinha, exatamente baseando-se nessa questão aqui do Destino Manifesto, né? Ele dizia o seguinte, que aquilo estava impregnado, né, nos norte-americanos, que esse tipo de ideia, né, que é o tal do Destino Manifesto, estaria impregnado nas mentes, né, e na maneira de agir de todos os americanos, inclusive nos presidentes, e que isso era um perigo, porque daí ele usava exatamente o exemplo do México, que havia perdido metade do território, né, por conta disso, né? Então ele traçou toda uma teoria de que era necessário, né, que houvesse a federalização de todo o continente hispânico, né, de todo o continente latino, teria que estar ali unido, né, uma união federativa entre todos, né, como existia a união dos Estados americanos, né? Ele queria fazer uma união aqui embaixo, né, dos países, a começar ali do México, passando pela América Central e chegando aqui à América do Sul, tá? Caribe, etc, né? Então essa foi a ideia do Ugarte, né, de fazer aí uma união
certo? Que ele chamou de La Pátria Grande, que inclusive é um livro, tá? E ele coloca ali os discursos daí que ele acabou fazendo. O Ugarte teve um detalhe muito interessante, porque na Argentina ele não era conhecido, ele era argentino. Mas daí, quando ele começou a evoluir com as suas ideias, ele começou a viajar por vários países, inclusive também pela Europa, onde ele conheceu uma pessoa chamada Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, tá? Que todo mundo sabe, Vladimir Lenin, né, foi aí um dos ditadores aí da União Soviética, tá? Ele conheceu Vladimir Lenin e estudaram juntos, inclusive, né? E não se sabe até que ponto Lenin deve ter tido algum tipo de influência sobre ele, né, a respeito disso. Mas daí ele passou por vários países. Passou pelo México, passou pela Venezuela, ele passou pelo Peru, passou pelo Chile, etc. Mas na Argentina ele não era conhecido, né? Daí quando ele voltou para a Argentina ele percebeu que ninguém o conhecia. Depois, mais tarde, no fim da vida dele, quem reconheceu foi Perón, né? Juan Perón acabou reconhecendo, né, que era presidente da Argentina, acabou reconhecendo o Ugarte e deu a ele um cargo de embaixador na Europa, né, na Espanha. E ele foi para lá, onde ele acabou morrendo aos 75 anos de idade. Não se sabe se foi um suicídio ou se ele foi assassinado realmente. Isso não se sabe até hoje. E aí foi essa a história do Ugarte, tá? 1922, certo? Daí ele escreveu um livro e esse livro ficou lá, né? E esse livro ficou lá, onde ele propunha na federalização dos estados, né, da América Hispânica Latina, né, constituindo uma só unidade política, certo? Aí ele coloca só a unidade política, ele não coloca qual seria a ideologia a reinar dentro dessa unidade política. Poderia ser o socialismo, poderia ser o capitalismo, poderia ser qualquer coisa, né? E foi exatamente o qualquer coisa que acabou recuperando a ideia do Ugarte, né? Bem mais tarde, já na década de 90, um cidadão chamado Hugo Chávez, né? Que era um militar venezuelano e ele acabou aí tentando o primeiro golpe contra o governo, fracassou, acabou preso, depois ele acabou solto, daí ele fez um novo golpe e conseguiu chegar ao poder na Venezuela. E foi aí que ele, o Hugo Chávez, eu acho que ele tinha como livro de cabeceira La Pátria Grande do nosso querido Manuel Ugarte, né? E leu tanto, acho que o Manuel Ugarte e La Pátria Grande, que Hugo Chávez, resolveu dar início a esse projeto, né, da Pátria Grande, né, que ele tanto falava. E começou fazendo ali pela Venezuela, né, começou pela Venezuela com essa história, e acabou levando depois para Cuba, levou para uma série de outros países aí da América Central, aqui também, né, na América do Sul, aqui, né, Peru, Equador, né, Colômbia, até que ele tinha uma boa relação com a Colômbia. Quem não tem é o tal do Maduro, né, ele tem até que, né, existia ali, porque existe uma rivalidade entre Venezuela e Colômbia, a Bolívia, né, os Kirchner, né, na Argentina, etc. E a ideia era exatamente fazer essa união, né, essa federação, né, essa união de todos os estados hispano, exatamente para se protegerem contra o imperialismo norte-americano, né, que invadiu o México lá em 1846 e tomou metade do território, e que nos norte-americanos existe impregnado essa teoria, né, do destino manifesto, né, que basta aí um estalar de dedos de qualquer presidente
e a população e os homens americanos vão pegar em armas aí com certeza para dominar outras nações. É coisa um pouco antiga, né? Hoje domina-se nações aí não através de armas e de guerras, né? Isso daí serve apenas em lugares assim onde o sistema ainda não foi implantado, né? Como na Síria, por exemplo, porque em países que o sistema já se implantou, o domínio das nações acontece através do sistema financeiro, dos especuladores, das bolsas de valores e das corporações, né? Assim que é feito. E daí o Hugo Chávez, assim, com um certo atraso de tempo, né, ele então partiu para a ideia da La Pátria Grande. Mas relembrando aqui um ponto central, La Pátria Grande não tinha nenhum viés político, como gosta de dizer aí o Bolsonaro, né, impresso nela, tá? Existia ali apenas a ideia de federalização dos estados hispânicos e latinos, né, para que pudesse se defender do poderio norte-americano, aí impregnado pelo Destino Manifesto, tá? Então essa é a breve história que eu queria contar para vocês, né? E hoje se fala tanto, a pátria grande, pátria grande, pátria grande. Pátria grande é isso daí, tá? E agora parece que mudou aí a maneira de pensar, e estão montando uma pátria grande do lado contrário, né? Porque nós vemos aí nas eleições aí em todos os lugares, né? E houve aí uma certa mudança, né, na maneira de pensar aí e das ideologias dos políticos eleitos aqui na América do Sul, né? Então está se formando agora uma pátria grande do outro lado. Inclusive, né, um exemplo de pátria grande que existe no mundo hoje é a União Europeia. A União Europeia é uma pátria grande, dentro do contexto de Manuel Ugarte, e conforme ele planeja ali uma pátria grande. A União Europeia é um excelente exemplo, né, de pátria grande, sabe? Por quê? As leis, né, elas são definidas e são as mesmas para todos os países, né? A questão, não somente a questão comercial e mercadológica, mas também toda a parte legislativa dos países, eles são alinhados, tá? Isso é uma pátria grande, tá? Isso é uma pátria grande. Eles discutem tudo em bloco, né? E é o que queria ser feito aqui na América Latina pelo Manuel Ugarte, depois de ver o que tinha acontecido com o México. Essa é uma história curtinha, eu não sou professor de história, né? E por isso que eu falei para vocês que eu precisei ler aqui, né? Mas alguma derrapada que eu tenha dado, vocês me perdoem, né? Mas a história é essa. Então, quando vocês ouvirem falar de pátria grande, não fique pensando aí que os comunistas estão desembarcando aqui, porque não é verdade. Não era nada nesse sentido que existia, não, tá? E eu estou dizendo isso também, né? Porque o Brasil já passou por isso, né? Nós tivemos, por exemplo, Carlos Lacerda, né, que era um camarada ligado ao Prestes, né, Luiz Carlos Prestes. No início, Luiz Carlos Prestes era comunista, Lacerda era de comunista também, inclusive o primeiro manifesto do Partido Comunista Brasileiro foi lido pelo Carlos Lacerda, e depois, mais tarde, o Carlos Lacerda mudou de lado, né, e inventou toda uma história aí que acabou culminando, né, dizendo que os comunistas estavam super bem armados, que eles estavam invadindo o Brasil, etc. Conforme um certo filósofo aí que mora em Virgínia, nos Estados Unidos, fica dizendo, né? Entende? O modo operandi é o mesmo, né? As coisas que foram ditas são as mesmas. Inclusive, eu acho que talvez eu até faça mais um videozinho de história para vocês saberem a respeito disso, né? As similaridades entre
Carlos Lacerda e Olavo de Carvalho, já que vocês queriam o nome do cara, né? A similaridade entre esses dois malucos, né, que meteram o Brasil num atraso tremendo. Um grande abraço a todos, até a volta. Eu pretendo fazer mais alguns videozinhos curtos ainda essa semana, a gente vai se ver. Até mais.